A nossa 21ª questão diz o seguinte: em uma aula experimental de química, um grupo de alunos recebeu de um professor 3 amostras de sólidos brancos, não identificados, finamente pulverizados. O professor pediu aos alunos que descobrissem qual desses compostos era o óxido de zinco, qual era o cloreto de sódio e qual era o açúcar sacarose. Após alguns testes, os alunos observaram os resultados mostrados na tabela abaixo. E aí tem aqui, compostos A, B, C. Primeiro teste, fusão a 200 graus. O A permaneceu sólido, o B permaneceu sólido e o C mudou de estado físico, de sólido para líquido, quer dizer, fundiu. Segundo teste, foi o teste de condução de corrente elétrica no estado sólido. O composto A não apresentou condutividade, o composto B também não apresentou e o composto C também não apresentou. Terceiro, foi o teste de solubilidade em água. O composto A é solúvel, o composto B é praticamente insolúvel e o composto C também se mostrou solúvel. E o último teste, teste de condução de corrente elétrica, só que agora em solução aquosa. O composto A apresentou condutividade, o composto B, como era insolúvel em água, tá? Não foi feito porque, claro, que ele não vai produzir nem íons, tá? E nem se dissociar. E o composto C não apresentou condutividade elétrica. Continua o enunciado. Sobre esses testes realizados e a identificação dos compostos, assinale a alternativa correta. Letra A. O cloreto de sódio e o açúcar são os compostos que permanecem sólidos no teste de fusão. Letra B. O composto A é o cloreto de sódio, o B é o óxido de zinco e o C é o açúcar. Letra C. O cloreto de sódio é insolúvel em água. E letra D. O açúcar conduz corrente elétrica em solução aquosa. Então, repara, antes da gente chamar a nossa ajuda, tá? Que eu tenho 3 substâncias no estado sólido. No primeiro teste a 200 graus, 2 permaneceram no estado sólido, quer dizer, não fundiram a 200 graus. Já uma delas, a C, ela fundiu, ou seja, mudou de estado mais facilmente que as outras duas. Então, só por aqui, analisando as fórmulas químicas, você vai ver que o óxido de zinco é formado pelo zinco, que é um metal, e o oxigênio é metal, tá? É um composto iônico. O NaCl formado por um metal, cloro a metal, sódio metal, cloro a metal, composto iônico. E o açúcar, a sacarose, ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, que são ametais. Então, enquanto no cloreto de sódio e no óxido de zinco eu tenho, tá, um composto iônico, a sacarose é um composto molecular. E assim sendo, o seu ponto de fusão é muito menor que dos compostos iônicos. Então, quer dizer, quando a gente analisa o primeiro teste, eu já posso afirmar que a letra C, tá, é a sacarose, é o açúcar. Porque dos 3 é o composto que vai apresentar, por ser molecular, tá, o ponto de fusão mais baixo. Porque a ligação entre moléculas de sacarose, lembra que ela tem hidroxila, né? Daí a sua solubilidade em água, tem que ver isso, e é mais solúvel, inclusive, que o sal. E a gente viu isso lá no início das nossas aulas, tá? Isso tem que ficar muito claro. Pela quantidade de grupos hidroxilas, ela se liga à água também pelo grupo OH, formando pontes de hidrogênio, ou ligação por hidrogênio. Daí a sua solubilidade em água. Perfeito?
Porém, essa ligação por hidrogênio é mais fraca do que qualquer ligação eletrostática de compostos iônicos. Daí a sua fusão ser, o ponto de fusão ser menor. Então eu já posso afirmar que o composto C é o composto covalente, é o açúcar. No teste número 2, nota que não mudou absolutamente nada. Por quê? No estado sólido, ninguém conduz a corrente elétrica. Já o teste de solubilidade em água, você vai ver que o A, o B e o C eu já sei que é açúcar, o A e C são solúveis em água. E no caso do B, ele é praticamente insolúvel. Então, por aqui, eu já faço a ideia de quem é o A e B, porque eu sei que o NaCl ele apresenta solubilidade em água a uma determinada temperatura. O cara que é praticamente insolúvel só pode ser, então, o óxido de zinco. Então, eu fiquei com A, NaCl, o B, óxido de zinco e o C, açúcar. Para fechar, o teste de condução de corrente elétrica em solução aquosa, tá? Já que o composto B é insolúvel, ele não vai formar íons em solução. Portanto, nem vou me preocupar com ele. Já o sal aqui, o NaCl, né? Eu sei que a dissociação iônica dele, lembra que ele forma um cristal, e os cátions e ânions em água vão se dissociar. Composto iônico sofre dissociação. Composto covalente sofre ionização. Produz íons. Então, quer dizer, mais uma vez, eu estou vendo que o composto iônico NaCl é solúvel em água e vai formar íons por onde vai passar a corrente elétrica. Coisa que não acontece de novo com composto molecular covalente. O único composto covalente, né, que produz íons são os ácidos. Tá? Aí você vai falar, mas tem o sal orgânico. Só que o sal orgânico tem uma parte polar, que é iônica. Lembra do carbonato, grupo CO, C+O-, ligado a Na+, por exemplo. Então ali já é uma ligação iônica. O resto da molécula é polar. Então, quer dizer, com isso aqui, eu vou direto na resposta, que é a letra B. O composto A é o cloreto de sódio, o B é o óxido de zinco e o C é o açúcar. Então, agora que a gente analisou pelo quadro, a gente vai chamar a nossa ajuda. Tá aí. Qual é a análise que eu faço? O cloreto de sódio é um composto inorgânico da classe dos sais. Portanto, não é volátil e precisa de elevadíssima temperatura para se tornar líquido, tá? Transformar de sólido para líquido ou fusão. Além disso, sais em água sofrem dissociação iônica, acabamos de falar, e apresentam condutividade, o que não acontece com os óxidos. Só que aqui no caso o óxido, tá? Como ele é insolúvel, não apresentou condutividade nenhuma em solução. E compostos orgânicos como o açúcar, aqui, também não apresenta condutividade elétrica. O açúcar, por ser orgânico, apresenta baixo ponto de fusão, daí a 200 graus ele derreter, sofrendo facilmente mudança de estado. Então eu acho que ficou muito claro aqui quando a gente compara uma substância iônica com uma substância molecular, covalente, para quando você analisar o ponto de fusão. Um composto iônico ele forma um cristal, um retículo cristalino. As ligações, as atrações entre metal e ametal, por menor que seja o caráter iônico da ligação, ela é mais forte que a ligação de compostos covalentes. A ligação por hidrogênio, por exemplo. Então, isso tem que ficar claro. Então, nossa resposta, a letra B. A letra A está errada, porque o cloreto de sódio e o açúcar são compostos que permanecem sólidos. No teste de fusão, não, porque o açúcar é o que derrete, é o que apresenta pontos de fusão. A C, o cloreto de sódio é insolúvel em água? Claro que não. Ele é bastante solúvel. Menos que o açúcar, mas é bastante. E a letra D, o açúcar conduz corrente elétrica. Não vai conduzir. Lembra que o único composto covalente que conduz corrente elétrica são
os compostos, né? São os ácidos. Valeu, gente boa. Grande questão, gostei. Bem bolado.